5 filmes para você ter na manga da camisa, para quando vier qualquer tema de redação você utilizar. Tá curioso para saber quais são? Vamos subir um monte. E aí pessoal, tudo bem com vocês? Por aqui tudo em paz, depois daquele ventilador que quase não utilizou meu vídeo, mas eu tô aqui de volta, eu sou persistente. Mas sem muita conversa, eu vim trazer para vocês 5 filmes para você tirar da cartola para utilizar em qualquer redação que aparecer para vocês. E eu já vou adiantando que o último filme que eu vou citar aqui, pouca gente conhece, mas eu acho que é sensacional, porque ele aborda muitos eixos temáticos. Então, fique aí até o final e dê seu like já antes da gente começar esses vídeos. E aí, deu like? Beleza, vou começar. O primeiro dos 5 filmes que eu trago aqui para vocês é Bacurau. Um filme que teve muito em voga em 2019, inclusive porque o tema da redação do Enem foi sobre a democratização do acesso ao cinema no país. E esse filme que foi gravado no interior do Nordeste, e a primeira sessão dele foi feita nessa cidade que não tinha nenhuma condição de receber um filme, um cinema em seus domínios. E eles precisaram montar um esquema para poder passar esse filme. Então, quem usou esse filme na sua redação em 2019 fez muito bem, porque conseguiu estruturar bem um texto, argumentar bem através de um problema real existente naquele momento. Mas para além disso, existem outras coisas que Bacurau trazem para poder a gente discutir, como por exemplo a questão do esquecimento das cidades do Nordeste. E aí eles precisam se articular entre si para poder sobreviver, para poder ter o mínimo de condições necessárias para poder sobreviver nesse país, nesse Nordeste, nesta seca. Aqui, como eixo temático, a gente pode discutir a xenofobia, o preconceito social e a desigualdade social também. Então, a economia também é um ponto que a gente pode trazer aqui. Enfim, a gente pode trazer esses eixos temáticos para dentro da nossa redação e aí trazer esse filme para poder discutir também. O segundo filme que eu tenho para trazer para vocês é o Que Horas Ela Volta, com Regina Casé, que é um filme belíssimo, muito bem trabalhado, e trata de uma pessoa que era nordestina, ou melhor, que é nordestina, né? A Val, que sai do seu lugar de origem para poder ganhar a vida em São Paulo. E lá ela encontra uma casa de uma família para poder trabalhar como secretária do lar, como empregada doméstica. E ali ela consegue o ganha-pão dela e manda o dinheiro para sua filha que ficou no Nordeste. Só que o tempo passa, a filha dela cresce e resolve fazer vestibular. Ela vem para onde? Para São Paulo. Só que Val mora na casa dos patrões e essa menina precisa ir para lá também. E aí o que acontece? Preconceito social, desigualdade social, isso fica muito à tona durante o filme. Então é um filme que dá para trabalhar a xenofobia, o preconceito social, a desigualdade social, a exploração de trabalho. Tem várias coisas que a gente também pode abordar no filme Que Horas Ela Volta. Eu já vou lhe dizendo que esses filmes que eu estou indicando aqui é para que vocês possam também assistir se vocês não assistiram. Eu vou tentar achar alguns links e deixar na descrição aqui para que vocês possam assistir. Aqueles que eu não consegui é por alguma falha minha, mas podem procurar que eu tenho certeza que vocês acham no Google. Mas aí na descrição vai ter alguns, beleza? O próximo filme eu tenho certeza que você já assistiu, ou se não assistiu, conhece alguém próximo que já tenha assistido, que é Coringa. Apesar dele ter saído das páginas dos quadrinhos, Coringa trata alguns temas muito importantes para a nossa sociedade. Não apenas a sociedade americana, mas a nossa sociedade brasileira também. Aquele personagem sofre de uma síndrome, a epilepsia gelástica. Inclusive, se você pesquisar no YouTube mesmo, você vai achar vários vídeos com esse problema, com pessoas que têm esse problema, que não conseguem conter o riso. E essas pessoas sofrem por isso. Além desse problema que o Coringa traz, ele também traz a questão da desigualdade social, que é muito forte, inclusive por ter alguém que é detentor de todo o dinheiro, de todo o poder na cidade de Gotham, que é o pai do Bruce Wayne, Thomas Wayne. Tava aqui tentando me lembrar, mas eu lembrei. Em um certo momento o próprio Coringa acha que é filho desse Thomas, mas me parece que ele não era. E aí o que acontece? Ele percebe a desigualdade social que existe, um abismo social enorme entre ele e aquela família rica.
e ele se revolta porque ele precisa cuidar da mãe, ele precisa trabalhar e não consegue emprego. E ao não conseguir esse emprego, o distúrbio dele vai piorando, tudo aquilo vai piorando, e aí acontecem algumas coisas que, se você não assistiu esse filme, eu digo, assista, que eu tenho certeza que você vai gostar. Como eu disse, você pode trabalhar com esse filme aí alguns eixos temáticos, que são a desigualdade social, o preconceito, a questão da saúde mental, que pode vir a ser trabalhado inclusive no próprio tema do Enem desse ano. Acredito que é um tema que pode sim ser destacado na redação, porque a gente está vivendo um momento de ficar muito em casa, então você pode trabalhar depressão, ansiedade, e tudo isso se envolve também no filme do Coringa. Além disso, você também pode trabalhar a questão da violência, que é muito forte no filme do Coringa, e também a questão dos direitos humanos. Pode sim trabalhar dentro desse tema. Por sinal, me veio uma ideia aqui agora de fazer um vídeo com 5 filmes de heróis da cultura pop que você pode utilizar na redação. E aí, topa essa parada? Então deixe seu comentário aí. Dependendo dos comentários que eu ler por aí, eu faço esse vídeo ou não. Já tô pensando em fazer filme, ver se pode. E agora vem um que não é propriamente um filme, mas é um documentário que eu recomendo bastante. Ele tá no Netflix, se chama Guerras.doc. Perdão, guerrasdobrasil.doc. Eu fui ler ali para poder ter certeza disso. Mas enfim, esse documentário são 5 episódios e conta a história de alguns conflitos em que o Brasil esteve envolvido, como a Guerra do Paraguai, passando pela ditadura militar, passando também pelos conflitos internos no Brasil, chegando até o narcotráfico. E se você parar para observar, tudo está interligado. Então é um filme muito importante, um documentário muito importante para a gente conhecer um pouco mais dessa história, um pouco mais oculta do nosso país, e que a gente precisa ter esse conhecimento, até porque dali você também vai entender a questão da escravidão, do preconceito racial, do preconceito social e da desigualdade social. Podem perceber que todos esses filmes que eu estou falando aqui, de alguma maneira, abordam a desigualdade social. E também pega, por que não, a questão racial, de certa maneira. Então, todos esses filmes abordam essas temáticas, mas alguns têm umas peculiaridades que você pode trazer para outros temas. Então, em geral, a redação do Enem trabalha temas sociais. Se você discutir um pouco essa questão da desigualdade social, você ainda está dentro do tema. Mas lógico, você precisa ter atenção para aquilo que você precisa discutir, que é dado no comando da sua prova. Os eixos temáticos desse documentário que você pode abordar são o preconceito racial, o preconceito social, a corrupção no país, a economia brasileira, o preconceito e tantos outros também que podem surgir por aí. E enfim, vamos chegando ao último filme que eu tenho certeza que, ao contrário do Coringa, poucos de vocês assistiram e eu recomendo bastante, que é uma animação, na verdade. O nome desse filme é Uma História de Amor e Fúria, que inclusive foi indicado ao Oscar, infelizmente não ganhou. Mas o que é que ele traz de importante pra gente aí? É a história de um índio que nasceu lá no princípio da colonização europeia aqui no Brasil, né? Portugueses e holandeses, e ele recebe uma espécie de maldição. Ele não pode morrer enquanto os problemas do seu povo não forem resolvidos. Então o que acontece? Toda vez que é para ele morrer, ele se transforma em um pássaro. E ele sobrevoa o país por vários anos, até ele encontrar a sua amada, que reencarna em várias gerações. E aí, quando ele encontra a sua amada, ele precisa viver aquela vida, encontrar novamente aquela amada e tentar proteger o seu povo. E aí ele transita desde o momento da colonização, passando pela revolta dos balaios, passando pela ditadura militar, o tempo de hoje, até chegar em um futuro distópico no Brasil, mas perfeitamente possível de existir, que é o momento em que não existe mais água no Brasil, existe muito pouca água, e essa água é guardada por um grande empresário brasileiro que vende a um custo altíssimo, então poucas pessoas têm acesso à água e ele precisa ainda defender o seu povo. Mas eu não vou dizer o que é que acontece nesse filme para que você assista. Eu recomendo bastante que vocês assistam esse filme porque ele é sensacional. Ele conta uma história mesmo, ele conta a história do Brasil a partir da vida dessa pessoa, desse índio, né? Esse filme pode vir no seu eixo temático como a exploração econômica do país,
a exploração da Terra, inclusive um tema bastante em voga que você pode muito bem dar uma lida um pouco mais aprofundada, porque pode ser um tema do Enem também, não esqueçam disso. A própria política brasileira pode ser trabalhada aí, inclusive é um dos motes desse filme. A questão da desigualdade social também, a questão da ditadura militar, ou seja, a política brasileira também está envolvida aí. E muitos outros pontos que são também cruciais para a nossa redação. Então o que é que eu vou recomendar a vocês? Que vocês assistam esses filmes, mas com um olhar crítico, para vocês entenderem qual é o eixo temático que você pode abordar a partir desses filmes. Mas antes de encerrar esse vídeo, eu quero chamar a atenção para uma coisa. Eu estou dizendo alguns filmes que você pode trazer na sua redação, mas de forma alguma você pode esquecer de trazer citações de pensadores, de filósofos, de livros e de professores que vocês já leram e já assistiram para dentro da sua redação. Por quê? Isso aqui, os filmes, é uma parte do seu texto. É toda a referência da sua vida, de suas leituras, outras além das leituras acadêmicas. E as leituras acadêmicas vêm aqui só para poder casar. E elas duas ajudam na sua argumentação. Então, os filmes podem ser citados. Eu trouxe alguns para vocês. Inclusive o Enem... O que é não? Ele não. Enfim, inclusive o Enem cobra muita leitura fílmica. Por isso é importante você trazer para o seu texto. Mas ele também cobra essa outra leitura acadêmica, inclusive porque você está dando um passo para a universidade. Então, case essas duas informações, argumente, escreva seu texto e jogue duro, que eu tenho certeza que você vai tirar uma nota 1000. Por sinal, um eixo temático que eu me esqueci bastante aqui, mas que passam por todos esses filmes também, é a questão da educação. Todos eles de alguma maneira abordam a educação. E a educação é a base de tudo, inclusive as propostas de intervenção de vocês, todas passam pela educação. Eu nunca vi, mas é importante a gente também dar uma lembrada nisso. E aí, gostaram dessas dicas de hoje? Então não esqueça de dar o like aí para poder incentivar a gente e deixar a gente um pouquinho mais animado para fazer mais vídeo para vocês. E se você é novo no canal, não se esqueça de se inscrever e ativar o sininho para receber as notificações. Beleza? Bom, por hoje é só. Um abraço para vocês e tchau!